Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Livro de Judas. Introdução. Esta epístola foi escrita contra os falsos mestres que ensinavam que a salvação pela graça lhes permitia pecar sem haver condenação. E zombando, rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza de Jesus Cristo segundo as Escrituras. Dessa maneira, eles dividiam as igrejas quanto à fé e quanto à conduta. Judas descreve estes homens vis como ímpios que não têm o Espírito. Com que propósito Judas escreveu esta carta? O primeiro propósito foi para, com empenho, advertir os crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e sua influência destruidora nas igrejas. Em segundo lugar, para energicamente conclamar todos os verdadeiros crentes a resolutamente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas exorta aos cristãos para que cresçam na fé e tenham compaixão com temor no tocante àqueles que estão vacilando na fé. Ele chama a atenção de todas as gerações para a gravidade do perigo constante da falsa doutrina contra a genuína fé e a vida cristã. Judas é o único capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Portanto, Judas era meio-irmão de Jesus. E ele escreve aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. O pecado e o destino dos ímpios. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar espumando seus próprios atos vergonhosos.
estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Um chamado à perseverança. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amados, Deus Pai nos ama profundamente. Jesus Cristo nos guarda de tropeçar, de cair. Que a misericórdia, a paz e o amor do nosso bendito Deus sejam abundantes na sua vida, amado ouvinte, amada ouvinte. O Judas nos exorta a que nos mantenhamos firmes, seguindo fielmente ao Senhor. Zombadores, pessoas hipócritas, que vivem, inclusive no meio dos cristãos, receberão castigo eterno de Deus. Nós precisamos ser muito prudentes em relação a essas pessoas e nos guiar sempre pelo que diz a palavra de Deus para não sermos enganados. Devemos amar a palavra de Deus e viver uma vida santa. Jesus Cristo nos protege e Judas nos exorta a nos edificarmos a nós mesmos, a fortalecermos a nossa fé. E ele mostra um modo importante de fortalecer a fé, orando no Espírito Santo. Meu amado, minha amada, se você não foi batizado ainda pelo Espírito Santo, peça e receba esse batismo. Aí, ele vai te dar o dom de falar em línguas, em novas línguas, em línguas espirituais. Quando você fala em línguas, é seu espírito que está falando a Deus. E seu espírito ora segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. A oração em línguas é muito poderosa e ela fortalece você na sua fé. Edifiquem-se na santíssima fé que Deus lhes deu, falando em línguas. Falando em línguas, você está orando em conformidade com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que, usando o seu Espírito, te leva a orar a Deus de forma perfeita. Edifiquem-se, amados, falando em línguas, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Que vivamos em amor. É esse amor que nos mantém no caminho da vida eterna. Ele nos exorta a termos compaixão daqueles que duvidam
e sermos instrumentos para iluminar o seu entendimento, e devemos mostrar misericórdia para com os fracos, ajudando-os, mas com temor, para que não sejamos arrastados também pelo mal. E ele termina dizendo: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Meu amado, minha amada, estamos de pé porque Deus nos mantém de pé. Nós devemos tomar a decisão de viver para agradar a Deus, negar o pecado que tenazmente nos assedia, negando a nossa natureza, a nossa própria carne, a nossa natureza pecadora de filho de Adão e Eva, negando os nossos desejos, vivendo uma vida santa em obediência à palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo agindo em nós. Nós nos mantemos de pé e conseguimos a vitória porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Ele não permite que venha uma tentação maior do que a força que Ele dá a você e a mim, para que nós sejamos vencedores. Ele nos mantém de pé para nos apresentar santos, imaculados, diante da sua glória, transbordantes da alegria, quando entrarmos no céu. A esse Deus, nosso Salvador, nós glorificamos, nós exaltamos a sua majestade, o seu poder e a sua autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus.